Bom dia, irmãos. Quero só reforçar para o domingo que vem, quando o pastor Marcos estará tratando de um assunto que certamente está cercando a sua família. Ideologia de gênero é apenas uma pequena amostra do pensamento de esquerda na tentativa de destruir a família. No mundo nós temos três grandes movimentos, três grandes forças. E o objetivo desses três movimentos não é outra coisa senão destruir a base da nossa civilização ocidental. E dentre elas nós temos o judaísmo e o cristianismo e a sua influência na nossa cultura. A nossa cultura, ela possui três bases que a gente pode aqui informar falando das cidades principais, que é Atenas com os gregos, Roma com os romanos e Jerusalém com o judaísmo e o cristianismo. Esses três blocos são a base da nossa civilização. A nossa civilização, ela chegou onde chegou por causa desses três pontos. Os gregos com a filosofia, os romanos com a lei e a religião judaico-cristã com a moral. Então, esses três pontos sustentam. E o que nós temos hoje no mundo é uma tentativa de destruir, principalmente, o judaico-cristão. As três forças satânicas do mal que querem, por essa empreitada, destruir a base da nossa civilização é o globalismo, o islamismo e o comunismo ou socialismo. São esses três que querem destruir. Vocês percebem que a pauta da esquerda não casa em absolutamente nada com a pauta do islamismo. O Islã mata o homossexual. O Islã esmaga a mulher com um machismo extremo, mas eles estão unidos. E vocês podem se perguntar por que os europeus esquerdinhas, eles, por exemplo, não reclamam porque a Arábia Saudita, o Kuwait e outros países mega milionários não recebem os refugiados da Síria. Já parou para pensar nisso? Por que eles não reclamam? Mesma língua, mesma religião, praticamente a mesma visão. Não, mas reclama quando a Inglaterra, por exemplo, impede a entrada de refugiados muçulmanos. Já parou para pensar nisso? Porque os países árabes extremamente ricos podem fechar as suas portas e a esquerda não fala absolutamente nada, mas quando uma nação europeia, ela sinaliza controlar, ela é bombardeada pelo pensamento de esquerda e pela empreitada globalista. Então, ideologia de gênero é apenas uma gotícula em todo esse processo de destruição, de desmonte. E nós sabemos que a última trincheira da nossa sociedade, que ainda resiste à destruição avassaladora do pensamento de esquerda, é a família. E é exatamente aí que a ideologia de gênero vai tentar destruir. Vai destruir a base da família, conforme as Escrituras, vai destruir o fato de que homem nasce homem, mulher nasce mulher, vai destruir todo esse processo construído há séculos, desde, obviamente, os judeus no Velho Testamento. Então, eu quero incentivá-lo a estar aqui domingo que vem. O pastor Marcos, ele preparou na verdade, é uma série de palestras que ele fez. Ele vai condensar isso numa só palestra, e eu aconselho que você venha aqui, para você não estar aí alinhado a essa pauta de gênero. Eu já vi muito crente fiel e sincero, e mesmo sem saber, dizer a seguinte frase que me causa asco, né? Bom dia a todos e a todas. Então, isso é uma demonstração. Bom dia a todos os presentes. O homem, por exemplo, ele não se refere ao macho, mas ele se refere à espécie humana. Não tem que cortar isso.
Então você percebe que é uma pauta de destruição do princípio do Senhor Deus. Deus criou o homem como líder. Deus criou a mulher como sua auxiliadora. E nesse ponto, eles querem inverter. A terceira onda do feminismo, como nós já vimos aqui, é doente. As próprias feministas da segunda onda, como a Camille Paglia, que é uma feminista da segunda onda, ela diz isso, ela é uma pesquisadora e diz, essa terceira onda do feminismo é doente, ela diz, uma feminista diz isso. Então a gente precisa estar muito antenado nisso. Então a nossa preocupação com estas aulas é resgatar a visão bíblica da família, do lar. Então, desde o início, estamos tratando aqui o que as Escrituras falam com respeito a esse tema. Então, eu quero incentivá-los muito. Bem, a segunda coisa, eu não sei se você ainda lembra, mas eu tinha dito domingo passado que nós abriríamos hoje a nossa aula com perguntas, por conta do que nós estudamos na aula passada sobre pais que criam seus filhos sozinhos, mães que criam seus filhos sozinhas, e como é que a gente vai lidar com essa questão. Nós vimos então na aula passada como que isso se processa, ou por exemplo, quando um cônjuge, a esposa por exemplo, tem um marido descrente, como é que ela deve reagir, como é que ela deve se comportar, como é que ela deve agir com seus filhos. E eu disse que nós iríamos abrir hoje com perguntas, se houver, senão a gente já vai direto para o nosso assunto. Alguém tem alguma pergunta quanto ao assunto passado e gostaria de fazer? Levante a mão, por favor. Ok, então vamos lá. Pode projetar aí. Espera aí, acho que você tem que vir ao microfone, Adélia. Esse casamento foi antes ou depois da conversão? Isso, porque antes não tem muito o que fazer, né? Não, ela não pode dirigir o culto doméstico. Certo. Deixa eu tentar explicar qual é a lógica. Você lembra quando eu disse que quando a mãe não tem esposo, seja crente ou descrente, ela pode dirigir o culto doméstico. Você lembra disso, né? Tá. Então, o princípio é muito simples. É porque o culto doméstico, ele não é apenas um momento em que a criança vai aprender sobre as Escrituras e um momento em que a família vai unida adorar a Cristo. O culto doméstico, ele também possui um caráter docente. Ele possui um caráter que ensina às crianças o princípio do culto solene. Então, por isso que o culto doméstico ele é um culto muito rico. Quando a mulher, a mãe, ela mora sozinha, ela não tem esposo, ou é viúva, ou separado, enfim, então não tem problema, porque ela é a última autoridade da casa. Não tem problema nenhum. E ela exerce autoridade sobre as crianças sem nenhum problema. Então ela pode, obviamente, dirigir o culto doméstico, no intuito também de preparar, caso haja um filho do sexo masculino, prepará-lo para que ele, em idade propícia, dirigir, né? Não pode colocar criança para dirigir culto, não pode colocar criança para pregar, porque a gente sabe que no livro de Isaías isso é um dos sinais da maldição de Deus. No livro de Isaías, Deus sanciona a sua maldição de duas formas ali, né? Quando a mulher exerce autoridade e prega, e quando a criança prega. Então, Deus está dizendo, está vendo? É juízo sobre vocês, vocês não têm ministro da palavra, é uma forma de Deus manifestar a sua punição. Então, quando a mãe está sozinha, não tem nenhum problema. Ela pode dirigir o culto doméstico, não há nenhum problema quanto a isso. Todavia, quando ela é casada, mesmo que o marido seja descrente, ele é a última autoridade. Então, aí, isso, inclusive, pode criar confusão na cabeça do filho, porque ele aprende o tempo todo que o culto, ele deve ser dirigido, o culto solene deve ser dirigido pelos homens, etc, etc. E agora, quem dirige em casa não é o papai, é a mamãe. Ah, mas o teu pai é descrente.
mas ele é ainda a última autoridade da casa. Então, para não afrontar essa autoridade, mesmo o marido sendo descrente, porque, como eu disse, irmãos, não há nenhuma possibilidade de nós relativizarmos o que Deus sancionou. É por isso que Paulo diz que o convívio da mulher com o marido descrente o santifica. Significa dizer, então, que ele agora vai dirigir o culto doméstico? Não, ele é um ímpio. Mas não acontece. O que a mãe deve fazer é estar em oração, explicar isso, obviamente, numa linguagem que possa ser acessível às crianças. Mas isso é o culto doméstico. Mas a mãe, por exemplo, ela pode e deve ter momentos com os filhos para ensinar as Escrituras, para contar histórias, para ensiná-los sobre os símbolos de fé. Isso ela não só pode, como deve. Aliás, a mãe pode e deve fazer isso mesmo quando o marido é crente e dirige o culto doméstico, mas ela pode também fazer essa parte, que é o que nós chamamos de o ensino informal das Escrituras. Então, aí sim ela pode. Por isso que eu disse que não é uma postura machista ou impeditiva. Não, é um princípio de autoridade. Tanto que, repito, quando a mãe é sozinha, pode dirigir o culto normalmente, ensinando o filho a se comportar e tudo, e obviamente com o passar do tempo explicar para ele a situação do lar e como, porque ela é a última autoridade, a gente tem que entender isso. Mesmo como mulher, ela é mãe, então ela exerce a autoridade última, ok? Mais alguém? A não ser que o marido ele se ausente por muito tempo. Tipo, o marido vai se ausentar por, sei lá, 2 meses. Então, nesse caso, tendo os filhos pequenos, a mãe pode sim dirigir o culto. Porque na ausência, está ausente o marido, ele não está em casa. Porque você imagina uma mãe dirigindo o culto doméstico e o marido vendo televisão na sala. Essa é a questão. Agora, se o pai viaja e vai passar muito tempo, e o pai decidir isso é uma coisa que deve vir do marido, o marido deve decidir isso, não vejo nenhum problema. Quando os filhos são grandes, já são adultos, aí é mais fácil, o pai pode pedir para um dos filhos dirigir o culto. Então, isso também não tem problema. Como eu falo, não é por ser mulher, mas é a estrutura, a economia do lar. Então, se ela possui um marido que é descrente, está presente, não compete, não cabe a ela fazer isto. É porque o culto doméstico, ele, apesar da sua simplicidade, ele deve ser muito simples, mas ele possui, de alguma maneira, uma estrutura de adoração, de culto. Então, é nesse sentido apenas. É para que a criança, para que não criar confusão na mente da criança. Porque se ela convive com a mãe e é só a mãe, não vai criar nenhuma confusão. A mãe vai explicar isso ao longo dos anos, vai mostrar, olha, a mamãe é sozinha, então é por isso que a mamãe, exercendo autoridade sobre vocês, exerce isso. Agora, tendo um marido, é a oportunidade, inclusive, da mãe ensinar isso. Dizer, olha, quem deveria dirigir era o papai. A mamãe não vai usurpar isso do papai, mesmo ele sendo descrente. Então, estejamos em oração para que ele venha se converter, etc, etc. Agora, o ensino informal, acho que é esse o termo que você estava pensando, esse ensino informal não, isso aí pode, inclusive tendo o marido crente, que dirige o culto, mas a mãe, ela deve fazer isso com as crianças, principalmente com as crianças. Da forma, exatamente. O ensino informal, você pode usar álbum de figurinha, pode usar flanelógrafo, pode usar um filminho, você pode usar o que você quiser. No culto, não. O culto, ele possui aquela formalidade, aquela estrutura da adoração, da oração, da leitura da palavra, uma meditação, né, que seria uma exposição, uma pequena exposição das Escrituras, possui o caráter. O ensino informal, não. O ensino informal é informal, o nome já está dizendo.
Sim. Com relação ao culto no lar, bem, no Velho Testamento, na era patriarcal, todos os cultos eram feitos no lar. Então, você tinha ali, era um culto doméstico e, ao mesmo tempo, o culto solene no dia do Senhor. O que pode também acontecer. Por exemplo, você está viajando com a sua família, você está numa cidade e as igrejas lá são igrejas não muito recomendadas, né? Você tem lá só igrejas neopentecostais, por exemplo. Você não tem uma igreja batista, não tem uma igreja... enfim, uma igreja que você possa ir com a sua família. Se você for, você vai gerar problema. E eu estou me referindo aqui aos movimentos neopentecostais. Então, o pai, por exemplo, ele pode dirigir o culto no dia do Senhor, esse culto solene, com a família. Isso acontecia no Velho Testamento. E, no Novo Testamento, os cultos eram feitos nos lares. Essa estrutura toda que nós temos aqui, isso não é estranho no Novo Testamento, ou pelo menos não estava presente lá. Os cultos eram feitos nas casas. Então, os cultos, o exemplo que tenho é desses cultos que eram realizados. A questão do ensino informal é aquilo que está em Deuteronômio 6, quando fala que eu devo atar as escrituras, né, na mão, na testa, nos umbrais da porta, e eu devo falar isso para o meu filho andando, quando estiver caminhando, quando estiver assentado, quando estiver... Ou seja, então esse é o ensino informal. Eu vou ensinar ao meu filho as escrituras informalmente, não há uma estrutura. Por exemplo, o ensino informal, ele pode acontecer enquanto eu estou dirigindo, levando os meus filhos para a escola. Não tem problema nenhum. Eu estou dirigindo e a minha esposa está lá, falando para ele, olha, vamos decorar um versículo até chegar na escola, vamos, né? Então vamos lá, porque Deus amou ao mundo. Então, isso é informal. Então o ensino informal, ele não possui esse caráter, vamos dizer, solene, apesar da extrema simplicidade. Então as escrituras, vejam bem, as escrituras não tem um versículo, você sabe disso também, né? Não tem um versículo que diga assim, farás o culto doméstico e também ensino, não. Mas você vai perceber que as escrituras, elas estão aí pulverizadas com textos que mostram o ensino formal e o ensino informal em casa. Eu acho que essa terminologia ela é interessante, o ensino formal e o ensino informal. Não vamos confundir formal com formalismo. Formalismo já é um ismo, né? A forma ela já assume um caráter que supera o objetivo do culto. Formalismo, não. Mas formal, sim. Então, seria essa a diferença bíblica. Ok? Mais alguém? Que foi, Adélia? Tem mais pergunta? Tá bom, então tá certo. Mais alguém? Muito bem, então vamos lá para... Pode projetar aí, por favor. Eu vou tentar lidar aqui com as duas coisas. Gente, esse assunto deveria ter sido antes do assunto da aula passada, como eu falei para vocês. Nós deveríamos tratar primeiro sobre casamento e divórcio, depois nós trataríamos sobre o caso do pai, ou principalmente da mãe, criar seus filhos sem a presença do cônjuge. Mas eu pensei que a aula passada era a última para estar com classe única, então eu fiz isso, mas aí eu descobri que nós temos mais duas aulas, que são aulas onde nós teremos classe única, então, mas agora já foi, não tem jeito, a gente vai continuar da forma como estamos. Então, como eu disse, didaticamente, essa aula deveria ter sido anterior, antecipar a aula domingo passado, mas como nós estamos aqui, vamos então inverter, não tem nenhum problema. Então eu gostaria de falar hoje sobre o casamento e divórcio. E como nós temos feito, nós temos alguns desafios nesse tema, são os desafios da atualidade. Então eu coloquei 5 desafios que nós precisamos dar conta quanto a esse assunto. Primeiro, é a prática indiscriminada do adultério. O adultério é uma prática que existe desde que existe pecado, e, obviamente, isso tem destruído o casamento, tem destruído o lar. E não se enganem, porque após um primeiro movimento feminista que tivemos na nossa mentalidade ou civilização ocidental, a partir daí,
o número de adultérios também da parte de mulheres foi aumentando, chegando ao ponto quase de igualar. Então, hoje em dia, o adultério não é uma prática exclusiva ou preferencial, melhor dizendo, do homem, mas nós temos aí uma equiparação. É claro que as mulheres, elas adulteravam também desde a antiguidade, a gente vai perceber isso lá no livro de Provérbios, vai perceber isso em outros textos, mas, obviamente, o adultério masculino era muito maior, mas hoje isso tem se equiparado e é uma prática indiscriminada. Isso tem destruído lares dentro das igrejas. As igrejas que deveriam ser, obviamente, essa fronteira entre um lar que não é regido por Cristo e o lar que é regido por Cristo, mas, infelizmente, isso tem acontecido. E, é claro, eu não estou dizendo que foi crente não deveria acontecer por ser impecável, mas deveria ser menos. Pelo menos a gente deveria, como diz na gíria, segurar um pouquinho a onda nesse sentido, mas infelizmente isso tem crescido e muito dentro das igrejas. Lembrando que o princípio do adultério, que é a quebra do 9º mandamento, o Senhor Jesus explicou o que é. Então não pense que o adultério está restrito somente ao aspecto físico. Não pense nisso. Mas pense no que Cristo falou com relação a esse pecado, e nós sabemos muito bem o que ele disse, né? A gente pode adulterar só aqui também, né? Na nossa mente. O segundo desafio que nós temos na atualidade é o crescimento do egoísmo que busca satisfação pessoal. Embora seja atual, mas isso também é um problema que tem destruído muitos casamentos, que é exatamente essa postura egoísta. É naquela frase imunda, suja, mundana, satânica, pecaminosa, em que a pessoa, ela usa o seguinte chavão: eu mereço ser... Pois é, essa é a frase da serpente lá do Éden no seu ouvido. Então, deixa de ser boba, deixa de ser bobo, você merece ser feliz. Então, vá lá e faça o que você bem entender. Então, de fato, esse tem sido um dos muitos inimigos do casamento, quando as pessoas elas querem buscar apenas a sua satisfação pessoal. Então, elas acham que o casamento vai servi-lo ou vai servi-la em todos os aspectos. O terceiro desafio que nós temos é a banalização do matrimônio demonstrada na prática do divórcio. Então, hoje se divorcia assim como se vende banana. E isso tem acontecido muito dentro da igreja presbiteriana, infelizmente. Então é aquela situação em que os casais eles dizem que só podem resolver o problema deles com o divórcio. E eu sempre digo que o divórcio não é a resolução do problema, o divórcio é a destruição extrema de uma aliança. Então, infelizmente, muitos crentes que perderam completamente a noção da percepção do que é o casamento, eles dizem assim, mas numa tranquilidade, não, eu vou me separar, eu quero divórcio. E aí essas pessoas, então, elas vão banalizar essa prática. O quarto desafio é a visão do matrimônio como um fim em si mesmo, apenas comportamental. Isso é outra praga dentro das igrejas. E aí você vai perceber que palestrantes, conselheiros na área de casamento, ele vai só tratar comportamento. Ele vai só tratar como é que você deve fazer, o que não deve fazer, deve dar florzinha, não sei o quê, papapá, pepepé, em todas as áreas. Existem absurdos ditos em nome disto, mas nós sabemos que essa visão do matrimônio como um fim em si mesmo, quando a pessoa não tem o mínimo de conexão, de ligação do seu casamento com relação à glória de Cristo, quando ele não faz a mínima conexão entre o fato dele estar vivendo aqui algo que representa algo sublime, então tem feito com que as pessoas vivam dessa maneira. Então eles vão achar, por exemplo, que a solução do casamento é o psicólogo. Então tem casal crente que procura psicólogo porque acha que ele vai resolver o problema. Quando o psicólogo é cristão, quer dizer, tem um ponto aí que a gente pode considerar, mas às vezes procura até psicólogo descrente,
para tentar resolver. Então, o casamento é um comportamento que precisa ser resolvido. Isso daí também diz respeito aos filhos, diz respeito aos membros da família. Você tem uma família, por exemplo, onde o filho ele não é criado pelos pais, os pais estão muito ocupados ganhando dinheiro, e esse filho, então, ele passa a ser criado pela escola, pela tia, pela avó, papapá, papapá, todo mundo menos os seus pais. Então, aí o que acontece, entra num turbilhão, e aí eu fico preocupado com o comportamento dele. Então, aí a mesma coisa acontece com relação ao matrimônio. O matrimônio ele é vivido nessa banalização do divórcio, quando o cônjuge ameaça, se continuar assim, eu acho que nosso casamento chegou ao fim, aquele papo todo, ou esse egoísmo, essa satisfação pessoal, esse, aspas, eu mereço ser feliz, fecha aspas. Então isso, obviamente, tem levado a visão do matrimônio como um fim em si mesmo, apenas como um aspecto comportamental, e eu vou lutar, então, por meio do comportamento. E eu quero dizer que isso não difere em nada do mundo. O mundo possui instituições que aconselham sobre casamento, tem terapia grupal, tem uma série de coisas que está lá para tentar salvar o casamento. Então, isso, de fato, é algo que tem trazido prejuízos, e, infelizmente, você percebe que palestrantes na área de família, famosos no Brasil, é assim, é stand-up, é muita piada, ele entra em áreas que não deveria entrar. Então a gente percebe que isso tem, ou então vai trabalhar apenas o comportamento, você não percebe nada no que diz respeito à glória de Cristo. Isso tem sido um grande desafio. O quinto e último grande desafio que nós temos na atualidade é o franco, é o visível abandono daquilo que as Escrituras tratam sobre o casamento. As pessoas elas não querem se submeter àquilo que as Escrituras ensinam acerca do casamento, simplesmente elas não querem. A sensação que elas têm é que esse ensino das Escrituras é ultrapassado, é anacrônico. A palavra anacronia significa dizer que você não pode aplicar um comportamento do passado distante hoje, porque hoje nós vivemos outro momento, outra era, e isso de fato não procede. Nós não podemos fazer isto, porque é óbvio que os comportamentos eles diferenciam. As mulheres hoje não usam véu, e nem deveriam usar, embora algumas igrejas obriguem-nas a usar, mas a princípio não deveriam usar. Mas há um princípio por trás disso. Há um princípio por trás disso, e é esse princípio que vigora. Então nós percebemos que o Evangelho ele é supracultural. O Evangelho ele não traz uma cultura, ele traz um princípio divino para o homem. Então, mas muitas pessoas elas se sentem muito tolhidas, e realmente vai causar esse tipo de sensação. Qual é o papel da mulher segundo as Escrituras? Estou disposto a isso? Qual é o papel da mãe nas Escrituras? Estou disposto a isso? Qual é o papel do homem nas Escrituras? Estou disposto a isso? Qual é o papel do pai? Qual é o papel do filho? Qual é o papel da família? Estou disposto a obedecer isso? E aí percebemos que a sensação que nós temos é que esses valores são valores ultrapassados. Essa é a palavra que vai definir essa visão de que as Escrituras elas trazem alguns elementos machistas, elementos sexistas, misóginos, heteronormativos. E aí você conhece muito bem essa linguagem podre, imunda, pecaminosa do mundo com relação aos ataques da família. Então, eu preciso entender que as Escrituras elas trazem um princípio que é imutável. Deus não muda. O Senhor Deus não muda. Então todos os princípios permanecem. As práticas, o Senhor Deus mesmo pode mudar. Então, por exemplo, no Velho Testamento, quando eles celebravam a Páscoa, eles matavam cordeiro, comiam ervas amargas, colocavam um tipo de mochila nas costas, comia em pé, comia rápido.
Então eles se lembravam do Egito, etc, etc. Hoje, quando nós celebramos a Páscoa, não há mais sangue, não há mais carne real, mas apenas elementos que apontam para o Cordeiro de Deus. Então vejam, mudou. Nós não comemos mais cordeiro, ninguém come carne, ninguém come ervas amargas, mas o princípio está lá, estamos comendo o Cordeiro pascal, que é Cristo. Ele está ali representado no pão e a sua presença espiritual se faz no meio de nós. Então as Escrituras, elas são assim. Mas, obviamente, nós queremos dar um jeitinho na sabedoria de Deus. Parece-nos que Deus não é tão sábio assim. Parece-nos que o Senhor Deus é um conservador que simplesmente quer atrapalhar. Agora, por que isso acontece? Que sensação é esta? Por que quando você vai, por exemplo, numa sociedade tribal, numa sociedade isolada, por exemplo, da nossa cultura hoje, muitas vezes perniciosa, por que as práticas lá, muitas delas são milenares? E por que nós mudamos da noite para o dia? Nós fazemos isso por causa dos ataques do pensamento socialista, do pensamento esquerdista, que é revolucionário. É essa ideia de mudar, é você desvalorizar o passado e trazer constante mudança em nome, aspas, de uma justiça social. Então é por isso que nós mudamos. É por isso que a mulher de hoje não é a mesma mulher de 1950. Como também não é a mesma, o homem não é o mesmo homem de 1950. No século passado. Por que mudou? Por que tantas mudanças? Por que os filhos não são mais como os filhos da minha avó ou da minha bisavó? Então essas mudanças abruptas, bruscas, e que possuem objetivos claros, como nós vimos na introdução aqui, aliás, introdução não, quando eu fiz o comercial para a palestra do pastor Marcos domingo que vem, a gente percebe então que essa mudança, ela traz essa sensação. Então, irmãos, eu preciso entender isto. Ou eu alinho o meu casamento com o mundo, ou eu alinho o meu casamento com as Escrituras. Agora lembre-se, alinhar o casamento com as Escrituras é sim pagar o preço. Não tenha dúvidas quanto a isso. Alinhar o casamento às Escrituras é sim negar-se a si mesmo. Entenderam? O mundo fala, eu mereço ser feliz. Cristo, o Senhor da glória, diz, negue-se a si mesmo. Então, quando eu não tenho esses princípios das Escrituras, o meu casamento vai ser destruído. Eu posso até morar junto com a pessoa, mas o meu casamento será uma farsa, será uma capa, onde rola, obviamente, os valores do mundo. Nesse sentido, o que seria então o casamento? Nós podemos trazer aqui alguns elementos com base nas Escrituras. Alguns vocês vão rir porque vai dizer, eita pastor, é óbvio, né? Pois é, mas não é tão óbvio assim no mundo não, viu pessoal? Eu fiz isso propositalmente porque algumas coisas que eu vou colocar aqui não é tão óbvio para a pessoa mundana não, viu? Lá para o socialista, para o esquerdista, para o comunista, isso não é bem assim não, pra vocês terem uma ideia. Por exemplo, o casamento deve ser 3 coisas. Deve ser entre um homem e uma mulher. Isso, obviamente, diz respeito ao fato de que somos da espécie humana. Então, o casamento deve acontecer na espécie humana. Pastor, bobagem é essa? Todo mundo sabe disso. Mas você sabia que na Alemanha e na Austrália já entraram na justiça para ter o direito de ter um documento que reconheça o casamento entre uma pessoa e um bicho? Pois é, você não sabia disso, talvez. É por isso que o pensamento de esquerda não brinca, não cochila, não dorme, ele vai avançando sempre. As Escrituras dizem que o contato de um ser humano com um animal, nesse contexto, é um pecado horrendo. Isso está lá no livro de Levítico, salvo me engano, capítulo 18. Posso estar enganado, mas quando fala da regra do casamento. Também deve ser entre 2 pessoas, então o número 2, pastor, mas não, você sabia que já existe no Brasil. Eu não vou dizer que já foi reconhecido, porque eu não tenho conhecimento disto, mas já há pedidos para casamento a 3.
onde 3 pessoas formam um casamento, um homem e 2 mulheres, uma mulher e 2 homens, morando na mesma casa. Não são 2 famílias. Lembra da linguagem antiga? A linguagem antiga dizia o seguinte: fulano tem 2 famílias, né? Então não era uma família, 2. Ele tem uma mulher lá em Mucajaí e tem outra aqui em Boa Vista. Lembra? Hoje não. O que nós estamos falando é de 3 pessoas formarem um casamento. Pronto, é isso aí. Eu nem sabia, nem quero saber o nome dessa praga, desse cantor aí, para não correr o risco de... Então tem um cantor aí que tem 5 mulheres. Então 6 pessoas formam um casamento. E aí, eu fui do mais complexo para o mais simples. O casamento, ele tem que ser heterossexual. Só existe casamento entre homem e mulher. Fora disso, não há casamento, porque um dos objetivos do casamento, é a procriação. Deus instituiu o casamento entre um homem e uma mulher, para que eles crescessem e multiplicassem. Casamento entre aspas, homossexual não procria, não gera. Por isso não pode ser tido como um casamento. Vejam bem, queridos, as escolhas que as pessoas do mundo fazem acerca da sua vida não nos interessam. No sentido de nós afrontarmos, sermos violentos. Não. Um camarada lá no mundo resolve viver com alguém do mesmo sexo, ou uma mulher resolve, é a vida dela. Nós não vamos pegar aqui em armas, foices, machados e tochas e sair à caça, não. Agora, o que nós sabemos é que casamento foi instituído por Deus. O diabo está tentando usurpar isso do Senhor Deus, porque quem instituiu o casamento não foi o diabo, não foi o homem, mas foi o Senhor Deus. Então, o casamento deve ser heterossexual. E aí você, veja só, a base do casamento vindo do Senhor são esses 3 elementos. É uma questão de sexo. Eu me recuso a usar o termo gênero, me recuso com todas as minhas forças. Não é questão de gênero, é questão de sexo mesmo. Então, o casamento é uma questão de sexo, é uma questão de número e é uma questão de espécie. Você tem esses 3 aqui, né? É assim, imagine uma mesa com 3 pés. Quando você tira uma, o que acontece com a mesa? Ela rui, ela cai. Porque se você diz que o casamento não é só entre um homem e uma mulher, mas o casamento é de uma mulher com uma mulher, de um homem com status de casamento, irmãos. Viver junto, fazer suas escolhas, essa pessoa vai se acertar com o Senhor Deus. E uma outra coisa também que eu quero dizer, vamos parar de olhar para o pecado da homossexualidade como o maior de todos os pecados. Cuidado com isso. Porque o pecado de ordem sexual que Deus mais condena nas Escrituras não é homossexual, é heterossexual, é o adultério. Então, às vezes nós criamos também essa mística sobre a homossexualidade. O cara adultera. O camarada fornica, que é o sexo antes do casamento. Jovens. Agora o filho fala, pai, eu sou gay. Desmonta tudo. Vamos parar com isso. A maioria dos pecados de ordem sexual são hetero. Então a gente precisa ter essa visão para não sermos, obviamente, como muitos fanáticos que em nome do Evangelho têm uma atitude errada. Não estou defendendo absolutamente nada aqui, irmãos. Aliás, vocês me conhecem. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos olhar para o pecado contra o Senhor. Então, vejam, o casamento, ele só pode acontecer na heterossexualidade. Agora, você quebrou isso, você pode quebrar os outros como está sendo quebrado. Então, não é entre 2 pessoas. Você já imaginou? 40 pessoas numa casa pode ser um casamento. Por que não? Uma mulher e 39 homens, ou um homem e 39 mulheres, ou 20 mulheres e 20... Não, é um casamento.
Interessante que isso nem conseguimos processar isso. Mas o casamento, segundo as Escrituras, deve ser assim. E por que o casamento ele foi ordenado? Olhando para a perspectiva humana, ele foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher. Então, ambos, eles formam uma só carne, e eles estão unidos ali, e eles vão agora amparar um ao outro, o homem como líder, a mulher como auxiliadora, e eles vão agora constituir uma família, ter filhos ou adotá-los, caso haja algum impedimento físico ou biológico. Então, não tem problema, adoção. Eles vão então ali formar um lar, e eles vão ali constituir esse lar conforme a vontade de Deus. Porque talvez você esteja pensando assim, mas um casal homossexual pode adotar criança. Sim, mas ainda assim não é casamento. Não é. Não existe casamento homossexual. Não existe casamento homoafetivo. Existe relacionamento, viver junto, as escolhas. Casamento não. Casamento é apenas como o Senhor Deus, Ele instituiu. Porque o casamento, ele também existe para a propagação da raça humana. O doutor Enéas, que já faleceu, todo mundo conhece, né? Aquele homem bem discreto, bonito fisicamente. Vocês lembram aquela barba dele que vinha aqui, aquele homem esquisito? Ele estava no Roda Viva e ele usou a seguinte frase, ele disse: o casamento homossexual, se generalizado, significa a extinção da raça humana. Aí o repórter da Rede Globo falou assim: discordo. Claro, irmão, se você constitui, se você generaliza, totaliza o casamento com pessoas que não podem procriar, é a extinção da raça humana. O doutor Enéas, com muita paciência, explicou para o esquerdinha burro lá, né, que ele estava com a cabeça na cultura e na sociedade, e o doutor Enéas estava com a cabeça na biologia, né? Mas acontece isso mesmo. Então, o casamento ele existe para a propagação da raça humana. E o casamento ele também existe para evitar a impureza. Irmão, pode falar, quando eu vou entrar em outro assunto, dá uma raiva quando eu faço isso. Então, o casamento foi ordenado para o mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana e para impedir a impureza. Então, o casamento foi ordenado do ponto de vista humano, ou seja, essa bênção de Deus para nós foi para isso, vivermos juntos, o líder e a sua auxiliar, para a propagação da raça humana, procriarmos, e também para impedir a impureza. Com relação ao impedimento da impureza, há esses dois versículos aí. Então, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. E lá no verso 9, ainda do capítulo 7, diz: caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasados. Sim, meus irmãos, o casamento, ele existe para auxiliar a nossa vida de santidade diante do Senhor. Então, é nesse sentido que nós devemos encarar o casamento. Em terceiro lugar, irmãos, o casamento, ele também não pode, segundo as Escrituras, estabelecer o que nós chamamos de julgo desigual. O que é julgo? Está aí na Bíblia. Eu já vi muita gente dizendo assim: pastor, julgo que é julgar, é alguma coisa do direito e tal. Não. Julgar tem um L no meio, é julgo, sem o L. Jugo é canga. É aquele instrumento que você coloca dois animais para arar a terra, por exemplo. São os tratores de antigamente. Se você for em algumas regiões, por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma comunidade chamada Amish, e eles não vão usar trator. Interessante, eu e Sandra, em 93, eu acho, 1993, visitamos lá. Sandra queria fazer aquela costa histórica dos Estados Unidos, das 13 colônias, visitamos. É impressionante. Você vê assim, ao redor uma tecnologia, e está lá o camarada todo de preto, com aquele 2 bois e arando a terra. Então, jugo é isso. Jugo é quando você coloca 2 animais de tração. Agora, você já experimentou colocar um boi
na natação um boi e um cachorro? Ou você já tentou colocar um jumento e um gato? Vai dar certo isso? É lógico que não. É óbvio que não. Então a expressão jugo é isso. É você estar ao lado de alguém e vocês ali completarem um princípio. E esse princípio, obviamente, é a glória do Senhor. A nossa confissão de fé, no capítulo 24, no item 3, ele diz assim: a todos os que são capazes de dar um consentimento ajuizado, é lícito casar. Mas é dever dos cristãos casar somente no Senhor. Portanto, os que professam a verdadeira religião reformada não devem casar-se com infiéis, papistas ou outros idólatras. Nem devem os piedosos prender-se desigualmente pelo jugo do casamento aos que são notoriamente ímpios em suas vidas ou que mantêm heresias perniciosas. Interessante que aqui nós vamos encontrar claramente o texto dizendo o seguinte: o nosso símbolo de fé diz o seguinte: nós não podemos casar com infiéis, aqui é descrente, aqui também, aqui é alguém que diz professar o cristianismo, mas é um cristianismo idólatra, então é julgo desigual. E é interessante porque aqui ao final, quando ele fala de ímpios em suas vidas, ou que mantém heresias perniciosas, é gente que se diz crente. Então aqui é o total descrente. Aqui, pessoas que se dizem cristãs, mas são idólatras, são de igrejas que adoram imagens. E aqui são pessoas que se dizem crentes, mas que têm uma vida ímpia, ou que mantêm heresias perniciosas. Então vejam, tudo isso é julgo desigual. Então uma coisa que eu quero chamar a atenção para os irmãos é o seguinte: não basta ser evangélico. Não basta. É necessário que eu tenha, obviamente, essa percepção. Porque, por exemplo, as testemunhas, ou TJ, os TJ, vocês não sabem de quem eu estou falando, elas se dizem evangélicas. Os adventistas se dizem evangélicos. Os mormons se dizem evangélicos. Como é que eu vou agora contrair casamento com um mormon? Onde o mormon, ele diz que o homem pode ter várias mulheres e lá no futuro, quando formos seres espiritualmente dotados, nós vamos povoar um planeta. Então, na ideia dos mormons é o seguinte: eu e Sandra, lá no futuro, vamos povoar um planetinha lá para a gente. Porque foi isso, eles dizem, que Deus fez com o nosso. Então como é que eu vou me casar com uma pessoa dela? Ah, mas ela é evangélica, ela anda com a Bíblia debaixo do braço. Não. Adventista? Ah, não, mas não tem problema. Adventista é só questão do sábado. Eu sou reformado, então a gente guarda o sábado e o domingo. Olha que beleza, 2 dias na semana. Não. O problema dos adventistas não é a guarda do sábado. Não é esse o problema. O problema é a visão que eles têm de salvação. Porque para a doutrina de Ellen White, que é, obviamente, a grande mentora teológica dos adventistas, a salvação é 50% de responsabilidade de Cristo e 50% é de responsabilidade de Satanás. Então, Satanás é um salvador seu. Você vai dizer: não, pastor, você está exagerando. Tive uma aluna adventista, muito estudiosa, e eu perguntei para ela o seguinte, eu disse: o que significa no Velho Testamento o cordeiro imolado e o bode tangido para o deserto? Ela respondeu com todas as letras: significa a nossa salvação. Eu disse: quem é o cordeiro? Cristo. Quem é o bode? É o diabo. Como é que você vai casar com uma pessoa dessa? Então as escrituras, elas mostram que o jugo desigual, ele ultrapassa esse ateu, esse infiel, esse que não tem absolutamente nada a ver com o cristianismo. Ele pode esboçar um cristianismo, mas adora imagens. Ele acredita que um líder, um papa, ele tem a mesma autoridade de Cristo. Ele coloca aí acima do Senhor, ou ao lado dele, ou como intermediação, pessoas que eram pecadoras, são chamadas de santos, e é uma série de coisas que não pode. Ou ainda quando nós temos crentes que se dizem crentes, mas têm uma vida
totalmente torta, uma vida ímpia, uma vida que não demonstra desejo de santificação, ou ainda quando mantém heresias perniciosas. Então, com relação ao julgo desigual, nós temos aí Neemias 13, 23 a 27. Vim também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico. Nós podemos fazer uma aplicação aí dizendo, eles sabiam a linguagem ímpia, mas não conheciam a linguagem do povo de Deus. Não que o hebraico seja uma língua santa em si mesma. Por favor, irmãos, entendam o princípio que está por trás. Mas a língua de seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoeis e espanquei alguns deles. Ei, já pensou se o pastor resolve fazer isso? E o conselho, hein? Pega quem casa com julgo desigual, aí espanca, amaldiçoa, e lhe arranquei os cabelos. Já pensou? E aquele tumulto do conselho em cima da pessoa, que não, casou com um infiel, estão arrancando os cabelos dele assim no muque. E os conjurei por Deus, dizendo, não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomarei mais suas filhas, nem para as vossas filhas, nem para vós mesmos. Não pecou nisso Salomão, rei de Israel? Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-íamos nós ouvidos para fazermos todo este grande mal, prevaricando contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras. Esse texto é fantástico porque ele diz, embora Salomão tenha sido amado por Deus, não podemos imitá-lo no seu pecado. E aí nós temos, obviamente, o texto conhecido por todos. Nesse texto, Paulo está falando especificamente sobre a liderança, mas podemos aplicá-lo, obviamente, ao casamento, sem nenhum problema. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade. Olha esses paralelos aí, irmãos. Que coisa que deve gerar temor no nosso coração. Olha só, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Gente, isso aqui é muito sério. Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esqueci de colocar o verso 1 do capítulo 7, mas ele diz, portanto, retirai-vos, saí do meio deles. Então é isso que as Escrituras dizem. Então, olha só, gente, não tem papo, não tem conversa. Adolescentes aqui presentes, solteiros que não estão namorando aqui presentes, não tem conversa. Julgo desigual é pecado, é pecar contra o Senhor. E tem mais. Se você insistir nesse casamento, você vai ter consequências muito dolorosas com relação a isso. Ah, pastor Alfredo, então casamento de julgo desigual, eu perdi minha salvação. Não é isso. Eu já disse, só existe um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é disso que estamos falando, mas estamos falando de uma atitude de rebeldia contra o Senhor, de rebeldia contra o Rei do Universo. E as consequências disso, vocês não imaginam, irmãos, como é doloroso isso lá no futuro. No início, tudo está tranquilo, joinha, mas isso vai trazer consequências difíceis para a nossa vida. Bem, o quarto ponto que eu quero trazer para os irmãos é sobre consanguinidade. Então, e aí? Sobrinho pode casar com tio, irmão pode casar com irmão, etc, etc. Bem, a nossa confissão de fé, ainda no capítulo 24, que trata do matrimônio e divórcio, no item 4 diz assim: não devem casar-se as pessoas entre as quais existem os graus de consanguinidade ou afinidade proibidos na palavra de Deus,
tais casamentos incestuosos jamais poderão tornar-se lícitos pelas leis humanas ou consentimento das partes, de modo a poderem coabitar com marido e mulher. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Isso é outra pauta da ideologia de gênero, ou como eles insistem em dizer, estudo de gênero. Por que essa proibição? É interessante porque o Senhor Deus, ao longo do tempo, instituiu um veto biológico. Quem é médico sabe disso. Mas, o que obviamente o pensamento de esquerda quer impor e destruir é aquilo que o Senhor Deus diz com muita clareza, lá em Levítico 18, era Levítico 18 mesmo, apenas o verso 6 ao verso 17. E diz assim a palavra do Senhor: nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor, ou eu sou o Javé. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe, ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. Lembra lá de 1 Coríntios, quando Paulo ele faz a acusação de que um camarada estava possuindo a mulher do pai? Está aqui, está proibido. A nudez da tua irmã, filha de teu pai ou filha de tua mãe, nascida em casa ou fora de casa, a sua nudez não descobrirás. A nudez da filha do teu filho ou da filha de tua filha, a sua nudez não descobrirás, porque é tua nudez. Não descobrirás a nudez da filha da mulher de teu pai, gerada de teu pai, ela é tua irmã. A nudez da irmã de teu pai não descobrirás, ela é parenta de teu pai. A nudez da irmã de tua mãe não descobrirás, pois ela é parenta de tua mãe. A nudez do irmão do teu pai não descobrirás, não te chegarás à sua mulher, ela é tua tia. A nudez de tua nora não descobrirás, ela é mulher de teu filho, não lhe descobrirás a nudez. A nudez da mulher de teu irmão não descobrirás, é a nudez do teu irmão. A nudez de uma mulher e de sua filha não descobrirás. Não tomarás a filha de teu filho, nem a filha de sua filha, para lhe descobrir a nudez. Parentes são, maldade é. Então, é óbvio que nós percebemos claramente que as Escrituras, elas proíbem o casamento que venha trazer consanguinidade. E as Escrituras, elas estão bem claras aqui, dizendo quais são esses limites. Volto a dizer, o pensamento de esquerda, por isso que eu não uso a palavra mundo, já dou logo o endereço. O socialismo, o comunismo, o pensamento de esquerda também se prepara para destruir esse valor. Então, precisamos estar atentos com relação a isto e perceber que as Escrituras, elas proíbem o casamento consanguíneo. E aí, nós vamos entrar agora no divórcio, porque o que nós vimos até agora foi sobre o casamento. Então, o que nós vimos sobre o casamento? Nós vimos como o casamento deve ser, vimos por que o casamento foi ordenado, vimos que o julgo desigual é pecado, vimos também que existem regras de consanguinidade com relação ao matrimônio. Então, agora nós vamos falar do divórcio. O que diz a nossa confissão de fé, também no capítulo 24, no item 5? O adultério ou fornicação cometida depois de um contrato sendo descoberto antes do casamento, dá à parte inocente justo motivo de dissolver o contrato. Foi mais ou menos o que aconteceu com José e Maria. Então, quando José quis repudiar Maria, eles não eram ainda casados, mas eles tinham um contrato de casamento. Seria mais ou menos como noivos, talvez na nossa cultura, fazendo aí uma ligação, seria o noivado. No caso de adultério, depois do casamento, a parte inocente é lícito propor o divórcio e depois de obter o divórcio, casar com outrem, como se a parte
infiel fosse morta. Eu gostaria só de mostrar o seguinte, irmãos. Muitas pessoas elas têm utilizado os nossos símbolos de fé para dizer, tá vendo, ó, nós podemos separar e casar de novo. Opa, alto lá. Aqui está dizendo algo que é extremamente sério, que é isso aqui, ó. Leia bem essa frase aqui. Ou seja, os nossos símbolos de fé estão sendo fiéis àquilo que desde o Velho Testamento tem tratado com relação a esse assunto. Então, de fato, é preciso que haja a consideração, tratar como se a parte infiel fosse morta. Então é como eu sempre brinco, é uma viuvez declarada. O camarada está vivo, a mulher está viva, mas é uma viuvez declarada. Então é por isso que os nossos símbolos de fé, eles são muito rigorosos com relação a isto. E aí então vem o texto que vai justificar essa afirmação. Mateus 19, 3 a 12. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando, é lícito ao marido repudiar ou se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Interessante, irmãos, porque essa frase aqui é impressionante. Não tendes lido, está escrito, está nas Escrituras. Por que vocês fazem uma pergunta dessa, se já está lá, se o Senhor já revelou? E ele diz o seguinte, ele continua dizendo, os fez homem e mulher, e que disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Interessante porque essa frase fala de exclusividade. O homem não vive mais agora em função de seus pais prioritariamente, mas ele vai viver em função da sua esposa preferencialmente. E diz que há uma união, ou seja, há uma aliança, há um pacto, e eles vão vivenciar uma intimidade jamais experimentada fora do casamento, fora da união marido e mulher, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Então a ideia de que o Senhor Jesus traz, que é das Escrituras, é muito simples. Pegue 2 páginas, 2 folhas de papel sulfite, passe uma cola bem poderosa, cole as 2, e depois tente separar. Você separa, mas em meio à destruição. É isso que as Escrituras dizem. É isso que as Escrituras estão afirmando. Aí Cristo diz assim, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Pode ser juiz, pode ser governador, pode ser pastor, pode ser o que for. Deus não concedeu essa autoridade a ninguém para arbitrariamente separar casamentos. Nem ao próprio cônjuge, nem ao marido, nem à mulher. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe, por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus, por causa da dureza do vosso coração, porque vocês são incapazes de perdoar, porque vocês são incapazes de exercer misericórdia, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. É porque vocês são incapazes de agir como Cristo constantemente age, como Deus age constantemente, porque o relacionamento do povo, da igreja com Deus é um casamento. Então vocês são incapazes de responder a Deus aquilo que Deus está constantemente colocando sobre vocês, sua graça e sua misericórdia, diante das traições que nós realizamos diante do nosso Deus. Então ele diz, entretanto, não foi assim desde o princípio. Então ele está dizendo, você olha desde o princípio, na criação, o que Deus instituiu como casamento. E aí o Senhor Jesus diz, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Deixe-me só dizer uma coisa, irmãos. Essa palavra traduzida por relações sexuais ilícitas, e é uma boa tradução, é a tradução de uma palavra grega chamada porneia, que é de onde vem a palavra pornô. Pornografia,
pornofonia, pornô. Essa palavra significa dizer que a prática sexual deve ser extremamente degradante. Nós poderíamos, por exemplo, colocar aqui para que os irmãos entendam. É como se uma mulher naquela época, ela decidisse se tornar uma sacerdotisa de uma divindade pagã, onde o culto se realizava por relações adúlteras. Essas mulheres ficavam em pequenas câmaras e aí o culto acontecia dessa maneira. Então, a palavra que Cristo está usando aqui é muito mais forte do que o adultério, é muito mais forte do que a traição. E ele diz, é óbvio, porque se eu tenho uma esposa que faz esse tipo de escolha, então ela está inclusa nessa expressão que está aí, relações sexuais ilícitas. Ela está inclusa nessa prática que não tem como tratar. Como é que eu vou conviver com uma esposa que todas as noites chega em casa e eu sei do que ela fez ao longo do dia? Irmãos, é necessário que entendamos isto. Significa dizer que alguém que adultera, a pessoa inocente não tem o direito de pedir o divórcio? Tem. Mas alto lá, irmãos. Nós precisamos de mais Cristo nesse relacionamento. Precisamos entender o papel do perdão, da misericórdia, do amor. É isso que nós precisamos entender. Então a palavra traduzida por relações sexuais ilícitas é porneia, não sendo por causa de porneia, de uma prática brutal, de uma prática praticamente irreversível, uma prática que não dá a menor possibilidade do convívio a dois. É isto. Eu diria que é como se um homem chegasse, a esposa descobrisse que o homem tem outra família e vive maritalmente com ela, não vai abrir mão desse relacionamento, não vai, então não tem como conviver com isso. Então nós precisamos entender o que está por trás da expressão. Então, repetindo o que o Senhor Jesus ele disse aqui, eu porém vos digo, quem repudiar sua mulher não sendo por causa de porneia, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, brutais, degradantes, constantes, e casar com outra, o que está escrito aqui, irmãos? Todos aí, leiam por favor. Temos que ter coragem de dizer isso. Temos que ter coragem. Eu sei, irmãos, que existem assuntos das Escrituras que se tornaram campo minado. Eu sei disso. Eu sei que existem assuntos que são assuntos que trazem para nós um desconforto total. Mas nós não podemos relativizar aquilo que o Senhor Jesus diz. E o que casar com a divorciada, ou casar com o divorciado, não sendo por causa de porneia, não sendo por causa de adultério, como diz aqui as Escrituras, ela comete o quê? Adultério. Irmãos, isso foi tão forte que os discípulos ficaram atônitos. Os discípulos disseram assim, caramba, que discurso é este? Como conviver com isto? E aí então eles foram ao extremo, eles disseram assim para o Senhor, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Então, os discípulos estavam dizendo assim, nossa, mas é tão duro assim, então será que vale a pena casar? Ou deveríamos casar? Ou eles estão perguntando, quer dizer que então, se houver uma separação, não há como casar? Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Jesus está dizendo em outras palavras, as pessoas do mundo não entendem, os ímpios não entendem, mas os crentes sim. Eles entendem o que está sendo dito. Ele diz porque há eunucos. Eunuco é uma pessoa que não se casava, geralmente por uma deformidade nos seus órgãos genitais. Então esses eram os eunucos. Mas havia eunucos que possuíam seus genitais, mas eles escolhiam viver como eunuco. Eunuco é alguém que não se casa. É alguém casto, alguém que escolhe não se casar. Então,
Jesus diz assim: porque há eunucos, ou seja, aqueles que não se casam de nascença. Ele está falando de pessoas que nascem com deformidades nos seus genitais, que o impedem de ter um casamento pleno. Há outras a quem os homens fizeram tais, sim, donos de haréns, pessoas que tinham várias mulheres, eles colocavam homens para proteger essas mulheres, mas para evitar que houvesse algum tipo de assédio sexual, esses homens eram castrados, eles eram emasculados. E há outros aí, é interessante, porque esse é o ponto que o Senhor Jesus quer trazer, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos. Eles tomam a decisão de não se casar, e por que fazem isso? Por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Então, nós precisamos, irmãos, olhar para o divórcio por essa perspectiva. Nós não podemos olhar para o divórcio como, não deu certo, vou separar. A sopa está ruim, não deu certo, vou separar. No passado, as pessoas que usavam o texto de forma inadequada de Moisés, para vocês terem uma ideia, as escolas judaicas, elas diziam os motivos para se separar. Dentre eles, a mulher perdeu um dente. Aí separa. A roupa, irmãos, parece brincadeira, não é? Parece piada, mas é isso mesmo. Lá dizia o seguinte: a mulher não sabe fazer aquela comida que o marido gosta. É motivo para divórcio. Existe incompatibilidade de gênios. É motivo para divórcio. Quando o Senhor Jesus diz claramente: ninguém pode separar as pessoas do seu convívio matrimonial. Porque qual é o elemento pecaminoso que vai gerar o divórcio que não seja, obviamente, pela cláusula de exceção que o Senhor Jesus coloca aqui? Eu mereço ser feliz. Essa é a frase utilizada para destruir o matrimônio. Então, qual deve ser a nossa atitude, já concluindo aqui? Bem, a atitude do crente, primeiro, saber que devemos possuir uma cosmovisão bíblico reformada. Irmãos, nossa visão de mundo, ela não pode ser fragmentada. Pare com esse discursozinho de é sagrado e profano. Isso é do mundo, isso é não sei o quê. Meu trabalho é secular. Já viram essa expressão? Que expressão mais esquisita é essa? Qual é o seu trabalho? Na igreja ou secular? Porque o da igreja é joia. Secular. Já viram isso? Não. Nós precisamos desenvolver uma visão que seja bíblica. E precisamos inserir o casamento nesta visão bíblica. Você não casou porque você merece ser feliz. Você casou para simplesmente obedecer ao Senhor naquilo que Ele instituiu para o matrimônio. Ponto. É preciso, irmãos, ter no coração e na mente para quem o matrimônio aponta. Eu falei um pouquinho sobre isso no jantar, e eu queria enfatizar um pouco mais aqui. Ora, quem é essa esposa adúltera que eu coloquei aí? Está em Oséias 9:1. Não te alegres, ó Israel, ó igreja de Cristo. Não exultes como os povos, porque como prostituir-te, abandonaste o teu Deus. Amaste a paga de prostituição e todas as eiras de cereais. Sabe quando nós adulteramos contra Deus? Quando nós estabelecemos ídolos no nosso coração. Você estipulou ídolos no seu coração, você já está adulterando contra Deus. Esse ídolo pode ser o cônjuge, pode ser os bens, pode ser o trabalho, pode ser a carreira, pode ser o conhecimento. Tudo isso pode se tornar um ídolo. E quando nós fazemos isto, nós estamos adulterando contra o Senhor, porque retiramos a Cristo do seu lugar devido e estamos colocando no lugar dele um ídolo, seja o que for. Mas o que Cristo faz?
Ele é o esposo que vai dizer, bom, então não tem mais jeito, vai embora. Já pensou se Deus fizesse isso? Se Deus, na primeira traição, Deus fizesse isto? Não, vocês não são mais meu povo, vocês pecaram, vão embora. Não quero mais saber de você, vá lá com seus maridos e tal. Já pensou? Não. Mas o que nós encontramos do Senhor é algo muito claro. Está aqui. Isso é Oséias capítulo 2, 14 a 23. Nós encontramos o esposo misericordioso. Estou falando esposo porque estou falando da ligação, da atuação de Cristo com o seu povo, com a sua igreja, com a sua noiva, mas obviamente aqui se aplica aos cônjuges. Portanto, eis que eu a atrairei, diz o Senhor, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei dali as suas vinhas e o vale de Acor por porta de esperança. Acor é uma palavra que vem do nome Acabe. Acor significa destruição, Acor significa desesperança, não há mais em que crer. Então ele vai transformar isso numa porta de esperança. Será ela obsequiosa como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido, e já não me chamará meu Baal. Da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela aliança com as bestas feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra, e tirarei desta o arco, e a espada, e a guerra, e farei o meu povo repousar em segurança, desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias, desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. Naquele dia eu serei obsequioso, diz o Senhor, obsequioso aos céus, e estes à terra obsequiosa ao trigo, e ao vinho, e ao óleo, e estes a Jezreel. Semearei Israel para mim na terra, e compadecer-me-ei da desfavorecida, e a não meu povo direi, tu és meu povo, ele dirá, tu és o meu Deus. A pergunta que se faz é muito simples. Esse é o modelo. O modelo não é divórcio. O modelo é a graça, é o perdão, é a misericórdia, porque é assim que Deus nos trata. Quantas vezes não adulteramos contra Deus quando nos rendemos e enchemos o nosso coração de ídolos? E o Senhor Deus, com misericórdia, com paciência, Ele nos perdoa. Cristo manifestando a sua graça, a sua misericórdia e a sua redenção. Então é por isso, irmãos, que eu preciso entender claramente isso. Eu preciso ter no coração que o casamento, o matrimônio, aponta para o Senhor. Ele aponta para aquilo que nós entendemos com relação à graça e à misericórdia do Senhor. É ter no coração e na mente para quem o matrimônio aponta. Somos adúlteros, Cristo é de fato misericordioso, e precisamos entender que Deus odeia o divórcio. Eu vou repetir: Deus odeia, tem ódio, ira contra o divórcio. Malaquias 2,16 diz, porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, ali é divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Olha como Deus compara aqui, a comparação que Deus faz do divórcio com a violência sanguinária. Diz o Senhor dos Exércitos, portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis quanto à vontade do Senhor. Nesse sentido, irmãos, precisamos entender que o casamento se sustenta por meio de Cristo e sua obra redentora. O seu casamento aponta para Cristo e sua obra redentora. Eu vou dizer, o seu casamento não é para você ser felizinho, não, porque você merece ser felizinho, não. O seu casamento aponta para Cristo e a sua obra redentora. Maridos, amai vossa mulher, como também
Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quando Cristo nos achou, éramos podres de pecado, éramos depravados, éramos desfigurados, éramos horrorosos, mas o Senhor, por sua escolha, Ele nos escolheu, Ele deu a vida para que nos tornássemos gloriosos, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. Ou seja, o nosso casamento aponta para isto, e o nosso casamento se baseia nisto, se baseia em Cristo e o que Ele fez com a igreja, assim como a esposa deve olhar para o que ela faz com Cristo, ela deve também fazer com relação ao seu marido. Por isso, irmãos, quando nós olhamos para o casamento, nós precisamos entender que devemos nos parecer com Cristo em todas as atitudes. Casamento não deve ser tratado como um comportamento em si mesmo. Casamento deve ser tratado por pessoas que imitam a Cristo Jesus. Você quer um casamento feliz? Você quer um casamento duradouro até o dia da sua morte? Seja como Cristo. Faça como Ele sempre faz. Como é que eu, que tenho o perdão do meu Senhor, sempre que eu adultero contra Ele, como é que agora eu não vou perdoar o meu cônjuge, desde que este cônjuge esteja arrependido? Desde que. Como não? Até onde eu sei, Cristo nunca se divorciou da sua noiva, mas Ele vai levá-la ao altar nas bodas do Cordeiro, pura, sem mácula, sem ruga, porque Ele deu a sua própria vida pela sua mulher, pela sua esposa. Este é o lema, irmãos. Somente assim seremos felizes no casamento, quando nos parecemos com Cristo e assumimos as suas atitudes. Ou é Cristo no meu casamento, ou então eu vou viver como aquele camarada que tenta manter a chama numa fogueira cuja lenha está úmida. Não vai para lugar nenhum. Lembre-se disso. Maridos, sejam como Cristo. Mulheres, tratem o seu marido como a igreja trata a Cristo. E estejam dispostos a viver juntos em justiça, em equidade, em fidelidade, em misericórdia, em graça e em amor, para a glória de Deus. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos pela tua palavra que nos ensina. Ó Senhor, por isto, para que tenhamos um casamento vitorioso, é necessário que obedeçamos a tua palavra. E ela fala claramente, ó Deus, quanto ao casamento. Ele é indissolúvel, inseparável, Senhor. A não ser que haja uma quebra brutal, desumana, irreversível da aliança. Porque se isso não acontece, meu Senhor, devemos ser como Cristo. Ó Deus, que os casais da primeira igreja presbiteriana, que as famílias da primeira igreja presbiteriana sejam vitoriosas, meu Senhor. E vivam esta pauta tão importante. E que não se deixem, meu Pai, ludibriar pelo pensamento mundano, esquerdista, que tem tentado destruir a família, a última trincheira de defesa da cultura pertencente à civilização ocidental. Ó Senhor, mas que sejamos firmes na nossa família, e que a nossa visão de casamento e divórcio sejam conforme a tua palavra, Senhor,
que não queiramos adaptá-la às nossas necessidades ou preferências, mas que sejamos, ó Deus, firmes naquilo que o Senhor nos ensinou. Como o Senhor mesmo disse, desde o princípio, Deus tem trazido este ensinamento para nós. Fica conosco, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos ajuda. Continua, ó Deus, nos perdoando quando tantas vezes adulteramos contra Ti por causa dos ídolos do coração. E, ó Senhor, ajuda-nos a sermos como Cristo no casamento, cheios de graça e misericórdia. Ajuda-nos, ó Senhor, em nome de Cristo. Amém. Que Deus nos abençoe. Perguntas na próxima aula, porque já estouramos muito o tempo, mas também a escola dominical atrasou um pouco por problemas técnicos. Na próxima aula não, porque é o pastor Marcos. Na outra podemos abrir para perguntas. Que Deus nos abençoe.